Está começando mais um Professor Nelson Jr. Cash. Livro de hoje, Conectado. Como ter um relacionamento direto com Deus, de Steve Case. Livro da Casa Publicadora Brasileira. Capítulo 13. Realmente otimista ou otimistamente real? Alex Miller, um norte-americano treinador de pilotos da Segunda Guerra Mundial, sentiu-se desiludido com as tentativas do governo em tributar seus cidadãos. Ele e sua esposa se mudaram para uma área rural em Vermont, onde viveram com as suas economias. Alex não quis trocar nem abandonar seus automóveis Volkswagen quando eles ficaram velhos e sucateados. Ele simplesmente os estacionou no quintal na frente de sua casa, que se tornou um cemitério de carros. Alex decidiu então vasculhar restos de material em edifícios incendiados e recuperou metal. Conseguiu pregos, pinos e com eles construiu galpões em sua propriedade. Após a morte desse pobre homem em 1993, a comunidade fez uma coleta para lhe providenciar um enterro. 3 anos mais tarde, sua esposa morreu e a comunidade fez o mesmo por ela. Eles nunca tiveram filhos, portanto, após a sua morte, sua propriedade se tornou do governo, o qual ficou feliz em obter alguma coisa em troca dos impostos não pagos. Quando o delegado entrou na casa e olhou ao redor, encontrou um envelope colado atrás de um espelho. Nele estavam promissórias ao portador válidas como dinheiros para quem as possuísse. Os galpões antigos foram abertos, revelando automóveis studs, automóveis raros e algumas peças. Os meios de comunicação chamaram essa operação de abertura do túmulo do rei de studs. Alex tinha mais de $1 milhão escondidos em ouro e prata em sua propriedade. E a venda dos automóveis mais do que dobrou esse valor. Alex perdeu muitas oportunidades de celebrar, aproveitar e compartilhar o seu tesouro porque ele os escondeu. Por fim, sua riqueza acabou sendo transferida para a mesma instituição na qual ele havia escondido. Quando você está conectado com Deus, o céu já começou. Permita que a celebração comece. E ainda há mais pela frente. Quando você tem uma conexão com Deus, como é que as outras pessoas ficam sabendo disso? Se você se afasta dos outros seres humanos, especialmente os ruins, para proteger seu tempo com Deus, o que isso vale a pena? Será que carregar uma Bíblia ou usar muitas expressões religiosas, como Deus fala comigo, significa sua conexão real ou apenas uma fachada? Fazer caridade ou boas ações, o serviço humilde, indicam que você e Deus estão juntos? Os outros têm que notar uma mudança radical na sua vida para que a sua conexão com Deus seja autêntica? E sua vida já era respeitável? A perspectiva das pessoas, sua atitude e o propósito na vida revela se elas têm uma conexão com Deus. Aqueles que tinham vivido sem propósito agora desenvolvem um. Aqueles que já tinham um propósito agora têm um novo, pois o amor de Cristo nos constrange, porque estamos convencidos de que um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para que aqueles que vivem já não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Quando você está conectado com Deus, em vez de irradiar o egoísmo que é tão natural, você se torna altruísta e isso brota em você. Você ainda vai zelar pelo número 1. Mas agora que o número 1 é Deus, em vez de você, isso muda tudo. Deus certamente pode cuidar de si mesmo, mas o convida para se conectar com Ele, para ser seu filho, bem como seu amigo, porque Cristo já é rei. Você não tem que trabalhar para estabelecer seu reino, você já pode viver nele agora, o que é uma notícia boa para a gente. Não existe mais necessidade de estabelecer ou defender, de derrubar ou subverter, de promover ou fingir. Você está livre para aproveitar o fato que é um filho de rei. Viver como um príncipe ou princesa liberta da ansiedade, da ganância e da rejeição.
Nesse reino você está em casa, como um herdeiro. Essa realidade o liberta para comemorar, dar e sentir-se seguro. Você vai se relacionar com os outros de forma diferente também. Quando você decide viver para Deus, tudo vira de cabeça para baixo. Novos motivos o impulsionam a buscar ações piedosas, a compaixão, ocupando o lugar das armadilhas típicas e desvios que desencaminham tantas pessoas. Um filho de Deus se relaciona de maneira diferente com o mundo e tudo nele. As pessoas podem dizer que você tem uma conexão com Deus. Alguns poderiam descrever isso como estar no mundo, mas pertencer a um outro mundo. Muitos dizem que gostariam de ver Deus, mas quando têm uma visão, uma vislumbre dele, não gostam do que vem, porque isso não se encaixa no que eles querem. Preferindo a falsa segurança de permanecer na sua própria rotina, fecham os olhos para Deus na esperança de encontrar uma versão diferente da divindade que se encaixe mais confortavelmente às suas agendas. Falando novamente ao povo, Jesus disse: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. Mais tarde ele acrescentou: Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. No entanto, Jesus não anda mais neste planeta como fez há 2000 anos atrás. Aqueles que não leem a respeito dele na Bíblia não são capazes de ver a sua luz, e muitos são tão cegos, tão ocupados e tão desconectados das criações de Deus na natureza que eles não o veem lá também. Você poderia facilmente ser o centro das atenções que revelam um pouco de Deus. Não porque você é Deus ou parte de Deus, mas porque sua conexão com Ele cria uma oportunidade para que as pessoas possam vê-lo através de você. De acordo com Jesus, vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre o monte, e também ninguém acende uma candeia e coloca embaixo de uma vasilha. Pelo contrário, coloca no lugar mais apropriado, e assim ilumina todos que estão na casa. Assim brilha a luz de vocês diante dos homens, para que vejam suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está no céu. A evidência de que você tem uma conexão com Deus é o seu propósito na vida e a atitude que se manifesta na forma que você vive para Ele. Isso pode iluminar os outros. Paulo escolheu uma metáfora diferente e coloca desta maneira: Vocês demonstram que são uma carta de Cristo, resultado do nosso ministério na escrita, não com tinta, mas com o Espírito de Deus vivo, não com tábuas de pedra, mas a tábua do coração de vocês. Você é um personagem da história, um ator no palco e uma estrela no filme de Deus. Isso não significa apresentar um ato até que ele pareça profissional ou ranger os dentes e se determinar a melhorá-lo. Significa simplesmente focalizar em Deus, permanecer conectado a Ele e deixá-lo fluir através de você para os outros. Quando está conectado a Deus e Ele é a sua fonte de vida, você transmite essa vida ao mundo. E isso dá aos outros alguns vislumbres de Deus. Onde você colocaria a si mesmo numa escala de 1 a 10, sendo que 1 representa uma grande escala de otimismo e 10 representa uma grande escala de pessimismo? Onde é que os outros classificam você? A pessoa que está ligada a Deus provavelmente estará perto do número 1 ou do número 10. Aqueles que parecem naturalmente otimistas estão mais perto de Deus ou o oposto é verdade? A conexão com Deus dá razões para o otimismo, sem ignorar as dificuldades, dor ou sofrimento. Deus permanece, sustenta e transforma até tudo o que parece negativo. E eu lhes disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições. Contudo, tenham ânimo, eu venci o mundo. Deus também fornece pontos positivos. A conexão com Ele garante acesso direto e pessoal com Ele, alegria, paz, esperança, desenvolvimento do caráter, o amor, o Espírito Santo e a persistência. Essas são certamente razões para ser otimista.
Não importa quantas coisas negativas aconteçam com você, você ainda pode contar com suprimentos positivos de Deus. O diabo retrata a conexão com Deus como sendo chata, deprimente, sem alegria e difícil, se não impossível. Você é uma evidência a favor ou contra tais afirmações? Onde nessa escala de otimismo e pessimismo está o seu foco? Você poderia enfatizar os pontos negativos que são reais e depois ficar preso a eles e recusar-se a ceder. Se você só pensar em seus erros, fracassos e decepções, e você terá muito a ruminar sobre eles, somente os fracassos vão acompanhá-lo. Você poderá chamar isso de o partido da piedade. O passado, o presente e o futuro oferecem amplas razões para o otimismo. No passado, Deus criou este planeta. Os seres humanos estragaram tudo, mas Jesus veio para redimir o que eles destruíram. No presente, Deus governa. Jesus nos representa no céu, e o Espírito Santo realiza o desejo de Deus aqui na terra e em nós. Quanto ao futuro, Jesus promete continuar a nos remodelar, e Ele voltará para nos levar para o céu. Esses são temas gerais que são positivos para todos nós. Agora, pare para considerar o que Deus fez por você no passado e está fazendo no presente e o que poderá fazer no futuro. Partilhe isso com os outros e alegre-se com que eles compartilhem com você. Por isso, exortem-se e edifiquem uns aos outros, como de fato vocês estão fazendo. Por causa de Deus, você pode ser otimista e real ao mesmo tempo. Vamos chamar isso de otimistamente real. Refletir sobre o nascimento de Jesus muitas vezes desperta pensamentos felizes sobre a nossa vida, sobre a nova vida, novas esperanças, novas oportunidades, possibilidades, inocência, desamparo, alegria completa. De fato, um coral celestial celebrou e homens sábios o adoraram. Mas desde o momento do seu nascimento, Jesus enfrentou dificuldades, perseguição e até mesmo ameaça de morte. Seus anos de ministério incluíram atentados à sua vida, rejeição, ridicularização, aprovação popular que terminou em abandono e pressão constante de espiões. Para Jesus, a dor de carregar os pecados do mundo e da separação de Deus diminuíram até mesmo a dor da sua crucificação. Se alguém já teve razão para ficar desanimado, pessimista e até mesmo depressivo, era Jesus. Foi desprezado e rejeitado pelos homens, o homem de dores e experimentado no sofrimento. Como alguém de quem os homens escondem o rosto, foi desprezado e nós não o tínhamos em estima. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigado por Deus, porque Deus o tem atingido e afligido. Mas ele foi transpassado por nossas transgressões, foi esmagado por nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos curados. Ao trocar de lugar conosco, Jesus tomou todos os nossos motivos negativos e nos deu todos os seus motivos positivos. Ele tinha boas razões para ser pessimista, tal como agora temos boas razões para ser otimista. Apesar de todos esses aspectos negativos, Jesus ainda encarnou e espalhou alegria. Alguns acham engraçadas as imagens que ele usava, como aquela de alguém tentando remover uma mancha de sujeira no olho de outra pessoa enquanto um galho se projetando no seu próprio olho. Como Jesus mostrou a um jovem rico a sua necessidade de abrir mão de tudo que ele tinha para poder agarrar-se a Deus, comparando sua tentativa de entrar no céu com toda a sua riqueza a um camelo tentando passar por buraco de uma agulha. Sinal indicador de que Jesus era divertido, veio do que os discípulos consideraram um problema. As crianças amavam a Jesus e se aglomeravam em volta dele, chamando sua atenção para longe das preocupações dos adultos. Mas Jesus escondeu os divertidos. Mas Jesus, na verdade, ele escolheu os divertidos. Ele agiu de forma séria com as pessoas que não se tornariam como crianças no relacionamento com ele. Talvez não devêssemos nos levar tão a sério.
Aqueles que estão familiarizados com as histórias de Jesus podem precisar de outros olhos para enxergar a atitude de provocação e divertimento que ele tinha com seus discípulos. Não devemos negar os tempos difíceis e disciplina que Jesus usou para treiná-los, mas também não devemos negar as surpresas alegres e brincadeiras e criatividade, as situações e as perspectivas que Jesus também empregou. Leia as histórias com uma mentalidade séria, mas depois leia de novo sobre um olhar de humor. Lembre-se, Deus nos aceitou plenamente, por isso nós não devemos tentar impressioná-lo, como se isso fosse possível, porque Ele é o Criador. Coisas ruins acontecem, negar esse fato não é proveitoso. Mas o que podemos fazer com os sentimentos ruins que eles nos trazem? Armazená-los dentro de nós para que eles se espalhem como câncer? Vomitá-los e deixar que eles firam os outros? Os salmos nos ensinam a expressar nossa raiva para Deus. A raiva normalmente surge quando estamos feridos, sendo nossa culpa ou não. Davi reagiu a seus inimigos com uma fúria real, mas ele expressou para Deus e não para eles. Em termos claros, ele não só pediu a Deus que os perseguisse, mas para que os matasse e que causasse coisas horríveis a seus descendentes. Ele termina seu discurso com: "Mas tu, soberano Senhor, intervém em meu favor por causa do teu nome. Livra-me, pois é sublime o teu amor leal." E ele foi ao lugar certo para libertar a sua raiva e mágoa. Quando tempos difíceis vêm, você corre de Deus ou corre para Ele? Sim, você pode esperar que sua vida seja difícil. O que foi que aconteceu com Jesus? Por isso, pode acontecer com você também. E de forma estranha, você vai realmente sentir alegria quando sofrer por causa da sua conexão com Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Alguns supõem que cada sinal de dificuldade é perseguição que eles estão recebendo por serem seguidores de Jesus. No entanto, podemos criar nossos próprios tempos difíceis. Contudo, os maus tratos dos outros, mesmo quando eles vêm sem uma boa razão, não precisam sufocar nossa alegria. Todo mundo tem arestas. Se você guardar isso contra eles, não será só difícil amá-los, mas você poderá acabar achando que Deus não pode amá-los também. Perdoa-os, porque Deus os perdoa e porque Ele o tem perdoado de muitos erros. Deixe isso para lá. Vamos ter que suportar a dor e sofrimento até a volta de Jesus. Nesse meio tempo, deixe que essas coisas façam um contraste com a alegria incrível que também podemos experimentar. Bem-aventurados os que choram, pois eles serão consolados. Entregue tudo a Deus, faça tudo o possível e aceite os resultados alegremente. Você pode ter certeza de que, com o tempo, Deus vai transformar tudo em algo bom. Deus o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Fale aos outros sobre a mudança da água para o vinho que Deus operou em você. Do nada, fez alguma coisa e transformou o rejeitado em totalmente aceito. Assim como nós não devemos negar que coisas ruins acontecem, não devemos manter silêncio sobre as coisas boas que ocorrem. Testemunhar nossas bênçãos reacende a alegria que elas nos trouxeram. Quando as realidades menores ameaçam ofuscar nossa perspectiva, repetir a bondade divina lembra-nos da realidade maior. Leia na Bíblia as histórias da atuação de Deus e faça anotações sobre a operação dele em sua vida e na vida daqueles ao seu redor também. Deus continua a operar hoje. A felicidade continua a ser o objetivo fugaz das massas. Ironicamente, fazer a felicidade uma meta só torna mais efêmera. Se você segurar um pássaro de estimação com muita força, você vai matá-lo. Deixe-o solto e é provável que ele volte para você. Em inglês, a palavra felicidade provém da mesma raiz que a palavra acontecer. E, de fato, a felicidade depende do que acontece. Quando as coisas acontecem em nosso favor, temos razões para ser felizes. Mas o inverso também é verdadeiro. Não é de se admirar que a felicidade não dure.
Como viciados em drogas, viciados em felicidade, desperdiçam qualquer coisa, mais um sabor efêmero do néctar. Quando a nossa felicidade depende de viver egocentricamente uma vida sem problemas, ela irá desaparecer em breve, deixando-nos tristes. Aqueles cujo slogan é "Leve-me para o parque de diversões" ou "Eu quero ir à festa", vão acabar frustrados e desapontados com a vida. Em contraste com a felicidade, a alegria depende dos benefícios sustentáveis. Ela continua independentemente do que acontece. O nascimento de uma criança traz felicidade, mas a alegria alimenta o compromisso quando os pais descobrem que a criança tem uma deficiência. A felicidade é superficial, a alegria é fundamental. Felicidade pode acabar, mas a alegria continua. Uma poderosa cachoeira que flui com o passar dos anos, a alegria persiste. O choro pode persistir uma noite, mas de manhã irrompe a alegria. Os atributos e as ações de Deus se encaixam mais com a alegria do que com a felicidade. A alegria do Senhor nos fortalecerá. Fez o seu povo sair cheio de júbilo, os seus escolhidos, com cânticos alegres. O Senhor, o seu Deus, está em seu meio, poderoso para salvar. Ele se regozijará em você e com o seu amor a renovará. Ele se regozijará em você com brados de alegria. Se o ioiô da felicidade ameaça ter prioridade sobre a alegria em sua vida, coloque uma música para expressar e expandir as emoções que as ações surpreendentes de Deus despertam em nós. A música pode ser uma ferramenta excelente para acalmar as preocupações e elevar o espírito em louvor. Muitos dos salmos fazem isso. Alegre-se, porém, todos que se refugiam em ti. Cantem sempre de alegria. Estendem sobre eles a tua proteção. Em ti exultem os que amam o teu nome. Pois tu, Senhor, abençoas o justo. O teu favor o protege como um escudo. Tu me farás conhecer a vereda da vida, a alegria plena da tua presença, eterno prazer à tua direita. Comemorações e conquistas, monumentos de vitórias destacam a alegria. Qualquer coisa que seja feita com um monte de pedras ou um monte de pedras grandes, relembrando triunfos do passado, ajuda a enquadrar o presente e o futuro numa perspectiva maior. Nos tempos antigos, o Festival da Páscoa relembrava o povo de Deus de sua libertação divina do cativeiro egípcio. Nos tempos do Novo Testamento, a ceia do Senhor se tornou uma lembrança da divina morte de Jesus pelos nossos pecados, fazendo-nos livres. Para alguns, o passado pode afetar positivamente o aqui e agora. Outros precisam de uma esperança para o futuro em quem se apoiar, enquanto o passado e o presente pesa levando-os para baixo. O céu fornece a visão necessária, como fazem as promessas de Deus. Venham, benditos do meu Pai, recebam como herança o reino que lhe foi preparado desde a criação do mundo. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com seu propósito. Pois aqueles que de antemão o conheceu, também o predestinou para serem conformes à imagem de seus filhos, a fim de que ele seja o primogênito em muitos irmãos. E os que predestinou também chamou, e aos que chamou também justificou, e aos que justificou também glorificou. Que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu Filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará justamente com ele de graça todas as coisas? Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem nos justifica. Quem o condenará? Foi Cristo que morreu, e mais, que ressuscitou e está à direita de Deus, e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, ou a angústia, a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito: por amor de ti enfrentamos a morte todos os dias. Somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. E assim o autor termina esse último capítulo dizendo o seguinte: mas em todas essas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou.
Pois estou convidado de que nem a morte nem a vida, nem os anjos nem demônios, nem o presente nem o futuro, nem qualquer poder, nem altura nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. E assim terminamos Professor Nelson Jr. Cast. Livro de hoje, Conectado. Como ter um relacionamento direto com Deus, de Steve Case. Livro da Casa Publicadora Brasileira.